Muito bom dia, mas muito boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos aqui hoje. Essa é a igreja do nosso Senhor Jesus, aberta para todos, de verdade. Hoje nós aqui, de uma maneira especial, com visitantes que são surdos, mas querem louvar ao Senhor conosco. Que alegria é isso, querem aprender a palavra de Deus conosco e a gente assim com eles também. Queridos, vamos começar então lendo o Salmo de número 16. Salmo de número 16. 16 de 1 até o finalzinho aqui, até o verso 11, tá? Salmo de número 16, versos de 1 até o verso de número 11. Vamos ler de maneira alternada esse texto, tá? Como é de costume da igreja. Salmo de número 16 diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecereis as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta até o meu corpo repousar seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Este salmo bendito, ele nos dá a lembrança de que o Senhor não deixará a nossa alma na morte, como diz o verso 10. Não permitirás que o teu santo, Jesus Cristo, veja corrupção. E é isso que aconteceu hoje. Hoje, nessa data, a gente comemora, festeja a ressurreição do Senhor, do qual não permitirá que a nossa alma seja morta, passe por isso, assim como Ele também não passou. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade. Que o Senhor possa, Deus, nos abençoar hoje, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Deus, sendo orientados pelas Tuas Escrituras, ó Deus, como que foi benigno, ó Deus, maravilhoso, excelso a Tua obra aqui neste mundo, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, nos enviou o Teu Santo Filho Jesus, para que nascido de mulher vivesse entre os homens, ó Deus, e morto e ressurreto no terceiro dia, Ele pudesse nos dar a vida eterna, a vida da qual nós ansiamos estar contigo no novo céu e na nova terra. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus a morte foi vencida, porque em Cristo Jesus a ira do Senhor foi paga por nós, por Jesus, ó Deus, por causa dos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque hoje nós podemos nos alegrar nisso e que o Senhor nos ajude
a compreender a Tua palavra. Obrigado, a Deus, que o Senhor aceite o nosso culto, a Deus, como aroma suave ao Senhor, e que o Senhor nos faça compreender de maneiras miraculosas, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar no hino. Nossas Bíblias mais uma vez, agora na carta de 1 João, lá no finzinho da Bíblia, carta de 1 João, capítulo 4, versos 7 a 21. 1 João. João, capítulo 4. João, capítulo 4, versos 7 a 21. Nós vamos ver também de maneira alternada o texto, para a gente compreender bem o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos
que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Isto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Todos juntos o 19 agora? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Certamente nós só conseguimos amar a Deus porque ele primeiro nos amou. A primeira obra de amor foi de Jesus em morrer por nós e nos dar a alegria da salvação. E agora nós podemos assim amar a Deus e amar o nosso próximo. Que a gente possa crer nisso e não pecar diante de Deus, não pecar diante de Deus, deixando de amar tanto a Deus como o nosso próximo. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor, pedindo a Ele perdão pelos pecados. Eu vou pedir para a Adriele fazer essa oração de confissão de pecados. Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos na Tua casa, Pai, para Te louvar, Te agradecer e pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, porque somos pecadores, somos falhos, mas sabemos que Teu amor é imensurável, Tu és perfeito. Por isso te pedimos, Pai, que tenha misericórdia, tenha piedade de nossas vidas. Amém. Que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, ó Pai, que nós possamos caminhar sempre de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Cuida de cada um que está aqui, o Senhor sabe o que aflige o coração de cada irmão que está aqui presente nessa noite. Sabemos, ó Pai, que se orarmos a Ti e pedirmos o Teu nome, Tu nos darás, ó Pai, e por isso te pedimos, Pai, que o Senhor nos livre de todo mal e perdoe os nossos pecados. Essa oração que eu faço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele é bom, Ele perdoa os nossos pecados. Nós vamos agora, irmãos, confiantes de que Ele é bondoso, perdoador, nós vamos cantar a Ele louvores, cantar alguns cânticos espirituais. Eu convido você a ficar de pé, aqueles que estiveram prontos para entregar seus dízimos e ofertas, também possam fazer isso nesse momento no gasofilados. Vamos ficar de pé? Vamos cantar ao Senhor. Quebrantado. Essa música a gente já cantou bastante aqui e ela fala um pouquinho deste grande amor do Senhor que se entregou por nós. Quebrantado. Para a cruz eu vou.
em tua presença, Jesus, em tua presença nos reunimos aqui hoje. Ah, não, desculpa, maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Esse cântico a gente não cantou ainda aqui, mas ele é muito conhecido, né? Se você não conhece ele ainda, ele é bem fácil, ele é bem tranquilo, a gente vai aprendendo juntos, tá? Eu estou aprendendo também, a turma está aprendendo e a gente vai cantar. Mas ele é bem conhecido aí, talvez você já tenha ouvido ele, tá bom? Agora sim, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Vamos
Deus pelo louvor, pelos dízimos e ofertas. Pedir para o Robson fazer essa oração. Senhor Deus, somos gratos por ter sido usado por Ti para louvar, que possa estar usando os nossos dons, os nossos talentos. Que o Senhor aceite esse louvor que é para Ti, somente para Ti. Que esse discurso todo seja voltado para Ti, Senhor. Que o Senhor esteja preparando os nossos corações, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor aceite nossos dízimos e ofertas, que nós estamos devolvendo um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Continue nos abençoando, dando saúde, força e continue conosco durante todos os momentos desse culto. Peço isso em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Vamos chamar agora as crianças que vêm à frente. As nossas pequenininhas. Aí elas vão agora para a salinha delas. Vão para as salinhas. Aprender um pouco da Bíblia. Alegria. Vamos orar com elas, com as crianças. Eu pedi para a Iraci fazer essa oração sobre as crianças, né? Que a gente sempre se lembre de orar por elas na semana, não deixe de orar. A gente estava comentando agora, nós temos muitas atividades, a gente não tem ideia, né? E todas elas a gente carece que Deus abençoe a vidinha delas, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, foi muito maravilhoso, Senhor, poder te louvar, Senhor, poder te buscar, Senhor, com todo o coração, Pai. Obrigada, Deus, pelo momento que já passamos na tua casa, Senhor. Agora em especial, Senhor querido, peço pelas crianças, ó Deus, que vão ter o time delas, ó Deus. O Senhor esteja dando sabedoria, Senhor, para a professora que o Senhor vai trazer a mensagem para elas essa noite. Amém. E que eles possam também, Senhor, estar com o coraçãozinho e a mente também voltadas para Ti, Senhor. Que eles possam aprender cada dia mais de Ti e passar para aqueles que são amiguinhos deles, ó Deus. Amém. E também pedimos, ó Deus, pelo nosso culto aqui, que o Senhor venha inspirar o teu servo pelo Espírito Santo, Deus querido. Todo ato aqui, Senhor, seja somente para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém. E esta oração me faz agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem. Muito bem, queridos, vamos passar para a mensagem de hoje. Então, hoje é domingo de Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus, então nós vamos para João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos falar deste momento da ressurreição de Jesus. E o tema que eu proponho para esse sermão é: a Páscoa leva ao compromisso. A Páscoa leva ao compromisso. João, capítulo 20, dos versos de 1 a 10. Esse é o texto que João traz da ressurreição de Jesus. Tá bom? Eu vou ler aqui esse texto. Você, com muita fé no seu coração, você ouça a leitura da palavra de Deus, que diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão, Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina e nos chama ao compromisso, Senhor. Sabemos que o Senhor não está mais no sepulcro,
Para isso, ó Deus, por isso nós nos alegramos muito, ó Deus, e que essa cena do Senhor fora do sepulcro, do lençol dobrado à parte, que essa cena possa nos fazer, ó Deus, crer no Senhor e ter uma vida, ó Deus, que seja dedicada ao Senhor. Obrigado, Pai, por isso. Nos ensine nesta noite em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os dias de hoje se tornaram estressantes demais para o homem. Alguns dizem que o estresse ele é o mal do século, onde a maioria das doenças de hoje são causadas por uma vida estressante. Apesar da tecnologia ter facilitado muito a nossa vida em diversas tarefas que nós temos para fazer, né? Antigamente a gente tinha mais tarefas manuais, hoje nem tanto, mas mesmo assim o nosso dia é intenso. O nosso dia é repleto de afazeres. E esses afazeres nos consomem muito. A gente acorda cedo, a gente toma café correndo, vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar da família, vai cuidar da casa. E aí quando chega a noite, que a gente se prepara para dormir, já bem tarde, a gente lembra que alguma coisa ficou para trás. Ah, meu Deus, esqueci de descongelar o feijão, a mistura ficou congelada, o que eu vou fazer? E a gente vai passando por uma vida repleta de atividades e não para nunca. E é essa vida que nós temos, meus irmãos, e a gente precisa trabalhar para isso. O próprio rei Salomão disse: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O próprio rei Salomão diz: olha, não é bom ficar parado, é o tolo que faz isso, a gente precisa trabalhar assim. A questão é, quando que fica a questão, como que fica a situação de eu estar demais, envolvido demais com os meus afazeres? Quando nós somos pessoas muito ocupadas, nós temos que fazer escolhas do que eu tenho para fazer e do que é certo que eu devo fazer, não é? A minha pergunta é, quais são as tarefas prioritárias do seu dia? Quais são as tarefas que possuem pouca prioridade e você facilmente deixa para lá? Eu sei que você tem um dia cheio, todos nós temos. Mas quais as tarefas que você está dando prioridade e quais as tarefas que você está abandonando? Por muitos anos nós ficamos discutindo qual é o verdadeiro significado da Páscoa, não é mesmo? Por muitos anos a gente ficou falando, deve comer chocolate ou não deve, a Páscoa é um coelhinho que bota ovo ou não é, e isso a gente fica falando o tempo todo, mas eu não quero mais falar sobre isso, eu quero falar para você assim, você sabe qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? O que você vai fazer com isso agora? O que você vai fazer com isso agora? A questão é que nós sabemos o verdadeiro sentido da Páscoa, o que nós temos feito com isso. Esse texto de João vai nos ajudar a entender qual é o compromisso que nós devemos seguir, sabendo que Jesus já ressuscitou. Crer na Páscoa é tomar uma atitude diante de Jesus ressurreto agora. O túmulo está vazio, os lençóis enrolados. E devem bastar para a gente crer em Jesus. Bom, vamos começar então com o verso de número 1 e o verso de número 2. O texto de João começa por uma mulher chamada Maria Madalena. Olha só, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. João nunca se colocava na história com o seu nome. Então João, quando escrevia, ele nunca falava eu, João, ele sempre chamava ele mesmo de o amado, aquele que Jesus amava, aquele discípulo do qual Jesus amava demais. Então Pedro e João, aqui na história, dos quais Maria Madalena foi contar. Provavelmente Maria Madalena não foi sozinha para o sepulcro. A gente sabe pelos outros evangelhos que ela foi com algumas mulheres, tá? O evangelho de Marcos diz que Maria Madalena estava com Maria, mãe de Tiago, e Salomé. O evangelho de Lucas ainda acrescenta Joana,
né? Sabemos os nomes dessas 4 mulheres, mas a gente sabe que havia mais mulheres junto com Maria Madalena aqui nesse momento. Tá? O Evangelho de João foi o último a ser escrito. João era mais novo, por isso que ele correu mais rápido que Pedro aqui. Ele era muito mais novo que Pedro. Então ele correu mais rápido. Então ele escreveu o Evangelho dele muito depois, provavelmente no ano 90 depois de Cristo. Isso indica que as pessoas estavam familiarizadas já com essa história e já sabiam quais eram as mulheres que estavam junto com Maria Madalena para ir ao túmulo. Eu quero falar para vocês quem foi Maria Madalena primeiro. A Bíblia menciona seu nome somente em 12 versículos. Madalena não era o seu nome, ela era Maria que vinha da cidade de Magdala. Então, por isso que eles chamavam ela de Maria Madalena. Existiam muitas Marias naquele tempo, então para você saber qual era, eles colocavam, acrescentavam alguma coisa em Maria Madalena. Era assim. Por muito tempo, Maria Madalena, ela foi identificada como a pecadora, a prostituta, que lavou os pés de Jesus com alabastro, e secava com os seus cabelos lá na casa de Simão. Mas isso é um erro, é outra Maria. Tá? A única coisa que a Bíblia fala dessa Maria Madalena é que ela foi curada por Jesus. E ele expeliu dela 7 demônios, ou seja, ela estava possuída e sofrendo muito por isso. Quando Lucas diz que Jesus expeliu 7 demônios dela, isso indica que ela passava por uma enfermidade grave, terrível, e ela estava no auge da sua doença e Jesus o curara. Maria Madalena foi uma mulher liberta por Jesus, salva por ele. Não só a curou fisicamente, mas espiritualmente também ela foi curada. Provavelmente ela devia ter buscado solução em diversos outros lugares. Ela deve ter buscado com os médicos, com todos os seus recursos possíveis, mas só em Jesus ela encontrou essa cura que ela tanto esperava. Meus irmãos, o que aconteceu com Maria Madalena foi o que aconteceu com a gente. O que aconteceu com ela de ser liberta espiritualmente e fisicamente foi o que aconteceu comigo e com você. Nós fomos salvos das mãos de Satanás. Nós somos libertos do inferno, da morte eterna. E em Jesus nós temos a redenção. E em Jesus nós temos a salvação. E é isso que aconteceu conosco. E em gratidão ao tamanho amor de Jesus, que nos amou primeiro, Maria Madalena respondia a Jesus com muito amor. Isso é a Páscoa. Esse é o compromisso que nós devemos ter na Páscoa, de responder a Jesus com muito amor. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é a Páscoa. A importância desse assunto pode sim nos assustar, porque a morte e a ressurreição de Jesus é a pedra angular da igreja. Nós estamos fundamentados nessa morte e ressurreição de Jesus, e nós devemos ter isso em mente e saber que esse é o maior presente de Jesus para nós. A morte e a ressurreição de Jesus é a prova de que Jesus pagou o alto preço que era nosso. Meus irmãos, era para nós estarmos naquela cruz. Era para nós enfrentarmos a ira do Pai. Mas Jesus pagou por isso. Foi essa obra que Ele nos deu. Foi aceita pelo Pai Celeste. Jesus morreu na cruz. E o Senhor aceitou a sua entrega. E por isso que Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou porque o Senhor Deus aceitou a sua obra. E por causa da sua obra, nós não temos mais que enfrentar a morte eterna. Que alegria maior nós poderíamos ter de saber que em Jesus nós não enfrentaremos a morte eterna, de que em Jesus nós podemos ter agora a morada no céu.
É essa alegria. Querido, se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, se Jesus não tivesse vencido a morte, como poderíamos ter confiança de que Ele venceu, de que Ele nos ressuscitaria no último dia? Mas Ele venceu, Ele levantou, Ele saiu do túmulo, o túmulo está vazio, e é por isso que nós temos a confiança de que Ele, quando voltar, nos ressuscitará. A morte e a ressurreição de Jesus nos justifica diante do Pai, nos torna justos diante de Deus. Romanos 4,25 diz isso, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora nós podemos ser vistos por Deus. Somente porque nós somos agora justos em Jesus, que Deus pode olhar para nós e nos abençoar. E assim, como diz 1 Pedro 1,13, podemos ter uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, é através da Páscoa, é através da morte e ressurreição de Jesus que nós temos a certeza da salvação. É porque nós sabemos que o túmulo está vazio, que o Senhor Jesus saiu dali, que nós temos a certeza de sermos salvos por Jesus. E é por causa disso que Maria Madalena entregou a sua vida a Cristo. É por causa disso que ela se transformou numa das maiores seguidoras de Jesus daquele tempo, uma discípula de Jesus. Madalena foi liberta por Jesus e ela era grata por isso. Jesus a amou e ela retribuía este amor a Jesus. Jesus transformou a sua vida. Antes ela tinha uma vida difícil. Antes ela tinha uma vida presa por 7 espíritos malignos. E ela se transformou numa mulher livre. O evangelista Lucas diz algo interessante. Eu queria ler para você. Capítulo 8, verso 1 a 3. Não precisa abrir. Eu vou ler para você. Lucas 8, de 1 a 3, diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Olha que interessante que essa história conta, né? Ela seguia Jesus junto com os discípulos. Maria Madalena seguia Jesus, ela participava dos ensinamentos de Jesus, das pregações de Jesus, e ela, junto com as outras mulheres, auxiliavam a Jesus e aos seus discípulos no que era necessário, no que fosse preciso. E ela também assistia a Jesus com seus bens. Provavelmente ela tinha um bom trabalho. Provavelmente ela tinha uma coisa que lhe rendia algum recurso financeiro. Isso quer dizer que, além de todas as suas tarefas com o seu trabalho, ela era uma seguidora de Jesus. Ela não estava 100% o tempo todo com Jesus. Ela tinha suas demandas, ela tinha suas tarefas, ela tinha o seu trabalho, e ela seguia a Jesus, ouvia os seus ensinamentos e ajudava, auxiliava no que fosse necessário. O evangelista Marcos diz que ela estava observando tudo de longe e viu onde Jesus foi sepultado. Ela assistia Jesus o tempo todo. Ela estava com Cristo o tempo todo. Ela ajudava Jesus e os seus discípulos com os seus bens. E ela estava observando Jesus em todo momento, no momento da morte de Jesus. Os discípulos fugiram. Os discípulos ficaram com medo de serem presos, mas ela estava olhando de longe e viu onde Jesus foi sepultado. Ela não saiu do lado de Jesus em nenhum momento. Enquanto os discípulos fugiram, enquanto os 12 saíram com ele,
tiveram medo de morrer e se esconderam, ela permaneceu ao seu lado. Agora, ela é a primeira a se dispor a ir até ele, sepultado agora. Ela é a primeira a cuidar do corpo de Jesus, porque não tiveram tempo, já que Jesus foi morto na sexta-feira, no cair da noite, e o sábado começou. E no sábado eles não poderiam fazer nada. Eles cuidavam, eles guardavam muito bem o sábado. E o sábado passou inteiro. Só do sábado para o domingo, na madrugada, escondida dos soldados, ela foi ter com Jesus. Queridos, a dedicação de Maria Madalena tem que nos ensinar. Nós falamos que a gente ama o Senhor Jesus. Nós falamos que nós somos sarados por Jesus. Nós falamos que nós somos salvos por Jesus. Mas o que nós temos feito por Jesus? Maria Madalena seguiu a Jesus o tempo todo. Serviu a Jesus com os seus afazeres, auxiliando ele. E serviu a Jesus com os seus bens. E estava do lado de Jesus o tempo todo. Queridos, muitos de nós entregamos para Jesus somente as migalhas do nosso tempo. A gente fala que ama Jesus, mas quando é para dar um tempo para Jesus, a gente entrega só o que sobra. A gente entrega para Jesus as migalhas dos nossos esforços. Quando eu estou legal, quando eu estou com tempo livre, aí eu sigo a Jesus. Mas quando eu estou atarefado, não dá. Não dá, hoje não vai dar. Me perdoa, mas hoje eu não consigo. Maria Madalena entregava todo o seu tempo, tudo que ela tinha. E a gente precisa aprender com ela. Todo homem que está profundamente convicto de que era para ele estar na cruz, no lugar de Jesus, e que Jesus tomou esse lugar dele, e morreu, e venceu a morte, e está vivo hoje no seu lugar, deveria entregar toda a sua vida a Jesus, todo o seu tempo, toda a sua dedicação, ter um compromisso profundo com Jesus. A gente tem que orar mais, meus irmãos, pedindo a Deus mais clareza sobre a nossa vida. Pedindo a Deus para que Deus fale: Senhor, me dê mais constrangimento do meu pecado. Me faça entender mais que o preço da cruz foi alto demais e que eu preciso entregar muito mais para Jesus. Somente assim, quando a gente tiver um coração com a compreensão de que o preço que Jesus pagou foi alto demais, a gente vai ter uma vida diferente. Deixaremos essa indiferença, deixaremos este relaxados que somos, insensíveis que somos, para entregar uma vida de compromisso com Jesus. A dedicação de Maria Madalena fez com que ela corresse até Pedro e João. Olha só, ela correu, foi ter com eles, para dizer: olha, não tem ninguém. Viu que a pedra estava revolvida, levaram o nosso Senhor. Ela e os discípulos ainda não entendiam que Jesus precisava morrer e ressuscitar para pagar o preço que nós deveríamos pagar. É interessante, né? Nós devemos entender que isso é verdade. Eles não entendiam ainda por completo, eles só foram entender completamente a obra de Jesus quando veio a descida do Espírito Santo no Pentecostes. E quando Maria Madalena com as outras mulheres foram cuidar do corpo de Jesus e viu a pedra revolvida, elas se desesperaram, roubaram o corpo de Jesus. Roubaram o corpo de Jesus. O que será que eles fizeram com o corpo de Jesus? E assim também os discípulos se desesperaram e foram correndo ver o sepulcro. Os dois discípulos aqui começaram a correr juntos, foram correndo juntos, mas João era muito mais novo do que Pedro e deixou ele para trás, foi correndo até o sepulcro. É interessante essa corrida, a gente não pode deixar isso para lá.
porque eles correram de verdade. E muitos pastores disseram que essa corrida tem que nos ensinar algo. Ainda quando os discípulos estavam com medo, eles se levantaram para correr até Jesus. A maioria preferiu ficar trancada no quarto, mas Pedro e João se levantaram e correram até Jesus. Era perigoso. Eles poderiam ser descobertos. Eles poderiam ser vistos como seguidores de Jesus e serem mortos ali. Mas eles não se preocuparam com isso. O medo não paralisou eles. Os dois discípulos, mesmo na dúvida do que aconteceu com o corpo de Jesus, eles correram até lá. Muitas vezes nós temos dúvidas sobre muitas coisas, eu sei. Muitas vezes nós ficamos tristes com a igreja, deprimidos com o Senhor, com medo de muita coisa, eu sei disso. Mas a gente precisa continuar correndo. Porque Ele prometeu estar conosco para sempre. E nós precisamos continuar correndo. A gente não pode parar. Alguns vão correr mais rápido, igual o João. Outros vão correr mais devagar, igual o Pedro. Mas todos nós precisamos correr. João chegou primeiro no túmulo. E o que ele viu foram só os lençóis. E não entrou. Pedro é o mais ousado da turma, não é? E quando ele chegou logo depois de João, ele correu e entrou no túmulo, se abaixou e passou e entrou dentro do túmulo de Jesus. E ele também observou os lençóis. Mas algo chamou a atenção dos dois. O lenço que estava no rosto de Jesus estava num lugar à parte. A tradução desse texto melhor seria: estava dobrado. O lenço que estava no rosto de Jesus não estava com o lençol que fora deixado à parte. Ele estava dobrado. O que isso quer nos ensinar, meus irmãos? É que quando eles viram aqueles lençóis, eles creram que Jesus foi ressuscitado. Mas por que, pastor? Não entendi. Por que o lençol tem a ver com essa história? A gente tem que lembrar que eles eram judeus. E eles não encostavam no corpo morto. Se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, eles teriam pego pelo lençol e levado tudo junto. Se os romanos tivessem pego, eles teriam deixado tudo jogado. Tudo jogado. Só levado o corpo. Mas os lençóis. O lençol do corpo de Jesus estava jogado à parte. E o lençol que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Com cuidado. Como se alguém tivesse levantado, dobrado o seu lençol, colocado no canto e saído do túmulo. Ninguém entrou, ninguém invadiu e bagunçou as coisas e roubou o corpo, não. Jesus levantou, dobrou o seu lençol e saiu do túmulo como aquele que ressuscitara. Quando João viu isso, quando Pedro viu isso, eles olharam e creram. Foi nesse momento que eles creram na ressurreição de Jesus. Eles falaram: o nosso mestre está vivo. O nosso mestre está vivo. É interessante notar o progresso da fé deles, né? A palavra de Deus diz que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura. E é por isso que nossa fé cresce, progride, amadurece. Os discípulos eram como crianças ainda. Eles não entendiam o motivo de Jesus ter morrido. Mas eles nasceram com Jesus. E a fé deles ainda em formação mostra que eles, ao verem os lençóis, ao ver o lençol dobrado, agora sim ele compreendeu. Não, Jesus ele está morto e ressuscitou. Ele está vivo agora, saiu do túmulo. Ele saiu do túmulo. Ninguém o tirou dali. Jesus
nutre a nossa fé. Ele deixa pistas, ele deixa símbolos que vai nutrindo a nossa fé. Assim como uma mãe nutre o seu filho em crescimento, dando a ele de pouco a pouco, primeiro o leite materno, depois uma comida mais gostosa, depois uma comida mais substancial, é assim que o Senhor faz conosco, nos dando de pouco a pouco. Quando eles entraram no túmulo e viram os lençóis que foram utilizados para enrolar o corpo de Jesus, eles entenderam que Jesus havia ressuscitado. O lençol dobrado mostrou isso para eles. Muitos dos discípulos só creram na ressurreição de Jesus depois de verem Jesus. Não foi só Tomé. Tomé pediu para tocar. Mas muitos dos outros só creram em Jesus porque viram Jesus ressurreto. Mas Pedro e João não. Pedro e João creram em Jesus porque viram o lençol dobrado. João teve uma fé tão grande nesse momento que ele nos deixou uma rica lição. No verso 9 vai dizer: pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. João só teve fé em Jesus depois que viu as provas de sua ressurreição, depois dele ver o lençol. Ele não compreendeu pelas Escrituras. E quando João deixa essa dica aqui do verso 9, ele está falando para mim e para você assim: eu tive que ver o lençol. Só depois que eu vi o lençol dobrado que eu criei, porque eu não entendi as Escrituras. Quando João diz isso, ele está alertando a mim e a você o seguinte: você tem que entender as Escrituras. Você tem que entender que a ressurreição é verdadeira pelas Escrituras. Porque está toda a Escritura está falando dessa ressurreição. Toda a Escritura está falando dessa necessidade de ressurreição. A gente sabe o significado da Páscoa. A gente já sabe que a Páscoa não é coelho de chocolate. A Páscoa não é isso. Está tudo descrito na Bíblia. Será que nós compreendemos? Será que nós cremos nisso só por ler a Bíblia? O pastor João Calvino diz assim: em suma, devemos crer que a doutrina da Escritura está tão saturada e completa em cada aspecto dela, que tudo quanto é defendido ou descrito por ela, em nossa fé, deve com justiça ser atribuída às Escrituras. Tudo está nas Escrituras. E se há algum defeito em nós, é porque nós não atribuímos isso às Escrituras, nós não entendemos as Escrituras. Meus irmãos, a gente precisa aprender a ter fé em Jesus. A gente precisa crer no seu infinito poder. A gente precisa colocar tudo isso em prática. A gente tem que parar de desejar viver a vida sem conhecer a Jesus no seu íntimo, em todo o seu poder. A gente tem vivido uma vida com Jesus muito pequena. A gente tem vivido uma vida com Jesus aceitando coisas muito pequenas, porque a gente não se entrega por completo. Queridos, aprender isso é urgente. É urgente. Servir a Jesus tem que ser a prioridade da nossa vida. O problema é que nos afazeres da semana, o problema é que nos nossos desafios da semana, a gente dá mais prioridade a tudo, menos a Jesus. E se a gente continuar assim, a gente vai continuar tendo uma vida com Jesus vivendo o mínimo possível. Aprender isso é urgente. Eu sei que isso é difícil, mas alguns homens viveram isso. Alguns homens conseguiram aprender isso. E eu queria contar o exemplo do missionário George Miller, aquele que a minha sogra ia contar na EBD, né? E não contou porque eu pedi, porque eu ia contar. O missionário George Miller, ele era um alemão, ele nasceu no ano 1805 na Alemanha. E
George Miller se converteu aos 20 anos de idade. E a sua conversão mexeu com ele. Ele viveu para Jesus. Ele queria viver isso intensamente. Ele entregou a sua vida a Jesus por completo. E ele foi enviado para a Inglaterra para ser um missionário. E ele decidiu fazer isso criando um orfanato. A Inglaterra vivia momentos difíceis, muitas crianças abandonadas. E ele construiu ali um orfanato e possuía aproximadamente 2.000 crianças naquele orfanato. 2.000 crianças, olha só. E Miller e a sua esposa viviam com aquelas crianças e eles viviam integralmente para Jesus. Integralmente. As suas vidas eram completas em Jesus. Eles tinham fé de verdade em Jesus Cristo. Certa ocasião, logo pela manhã, Miller percebeu que não ia ter café da manhã para as crianças, não ia ter comida naquele dia, não ia ter nada. Ele percebeu que não havia nada para as crianças comerem naquele dia. Lembra que eu falei que eram 2.000 crianças, né? Ele percebeu que nada havia para aquelas crianças comerem. Miller chamou todas as crianças para o refeitório, fez com que todas se assentassem como em qualquer dia. Normalmente ele se levanta e ele fala para as crianças: vamos orar agradecendo o alimento. Pensa numa criança, a gente tem criança, a gente sabe como é que é. Elas olhavam para a mesa e não viam o alimento. E Miller falando: vamos orar agradecendo o alimento. Imagina Miller orando: Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor nos deu esta manhã. E as crianças vêm e não tiram da mesa. Quando Miller acabou de orar, a campainha toca. E pasmem. Era o leiteiro. O leiteiro falou assim: Miller, aconteceu um acidente. A minha carroça quebrou aqui na frente do seu orfanato. Os leites vão estragar, Miller. Eu preciso que você aceite essa doação de leite aqui, porque eu preciso esvaziar a carroça para consertar a roda, para eu voltar para o trabalho. Mas se eu fizer isso agora, o leite vai estragar. Você aceita, Miller, por favor? Ele, claro. E recebeu uma carroça de leite. Mas o milagre não acabou aí. Porque a gente sabe que criança come bem. E logo depois que o leiteiro saiu da porta, a campainha toca de novo. E você não vai acreditar quem é. Era o padeiro. E o padeiro diz assim: Miller, eu preciso da sua ajuda. A minha carroça quebrou aqui em frente ao orfanato. Eu preciso que você aceite a doação desses pães, porque eu não posso voltar, eles estão fresquinhos. E quando eu voltar, eles já vão ter passado. Eu preciso que você aceite para me esvaziar a carroça e que eu conserte ela e volte para a padaria. E Miller recebeu o pão. Sem dizer uma palavra, ele chega para as crianças e fala: nós já agradecemos a Deus, vamos comer. E as crianças comeram aquele dia. Meus irmãos, isso é ter fé. Isso é ter fé. A gente não precisa ver as coisas para ter fé. João está falando para nós: você não precisa ver um lençol dobrado. Você não precisa ver um lençol dobrado, só acredite nas Escrituras, fale com Deus, creia nele. Basta acreditar no que Deus diz na sua palavra e Ele vai fazer. Meus irmãos, a gente não acredita. Porque a gente tem uma vida muito pequena diante do Senhor. A gente precisa se entregar mais. A gente precisa ser mais ousado diante do Senhor. Toda dedicação, carinho e amor de Maria Madalena por Jesus teve uma grande recompensa. Ela foi a primeira a ter o privilégio de ser a primeira a ver Jesus ressuscitado. Meus irmãos, isso nos ensina que o Senhor recompensa aqueles que o buscam com prioridade.
Precisamos retomar com urgência a prioridade de servir ao Senhor. A Páscoa deve nos levar ao compromisso. A gente precisa ter esse compromisso. Você acredita na Páscoa? Acredita que Jesus viveu, morreu, ressuscitou por você, para que você tenha a vida eterna? Você crê nisso? Eu creio que você crê. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, o que você vai fazer agora com isso? O que você vai fazer agora com isso? Como que você vai crer em Jesus? Como que você vai viver sua vida com um compromisso com Jesus? Queridos, é necessário servir a Jesus. É necessário devotar a nossa vida a Jesus. E a Páscoa nos chama a isso, a devotar a nossa vida a Jesus em gratidão à sua obra por nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar mais um cântico, mais um hino. Hino 272. Hoje, esse domingo eu escolhi hinos difíceis, tá? Que a gente não tem cantado normalmente, eu sei disso. Mas esse hino ele não é muito conhecido, mas ele também é fácil da gente acompanhar, tá bom? Da tua obra aqui na cruz, ó Deus, obrigado por saber que hoje o túmulo está vazio, ó Pai, e a morte o Senhor venceu, e a ira que cabia a nós, da morte eterna, ó Deus, do sofrimento eterno, o Senhor venceu por nós, o Senhor nos comprou com precioso sangue, e hoje, ó Deus, nós queremos responder a esse tão grande amor, louvando e adorando o teu santo nome, ó Deus. Obrigado por isso, ó Pai. Nós não queremos só agradecer, ó Deus, com os cânticos, mas nós queremos agradecer a Ti com a nossa vida, vivendo em compromisso contigo, vivendo ao serviço de Ti, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a aprender com as Escrituras, ó Deus, com a vida de Maria Madalena, com a vida daquelas mulheres que serviam a Jesus.
Nos ajuda, ó Deus, a compreender com a vida dos discípulos, ó Deus, que só ao olhar o lençol dobrado, creram na ressurreição de Jesus e entregaram a sua vida inteira contigo, ó Pai. Nos faça, ó Deus, crer nisso. Nos faça ter uma fé, ó Deus, mais forte, maior, ó Deus, uma fé madura, assim como os missionários que nós falamos, que nós citamos, ó Deus, George Miller, ó Deus, que creu no Senhor de uma forma tão viva que o Senhor mostrou a ele que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, nos abençoe, ó Deus, nos faça ter uma Páscoa crendo no verdadeiro sentido dela e cheios de compromisso com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por este culto que nós servimos a Ti, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos leve para as nossas casas em segurança. Ó Deus, nos proteja ao retornar dos nossos lares. Nos abençoe nessa semana, ó Deus, nos guardando com a Tua mão protetora. E, ó Deus, que o Senhor nos dê o pão de cada dia que nós carecemos, ó Deus. Nós louvamos e bendizemos ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, e de paz. E de paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o teu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar.